A paz do Senhor, irmãos. Hoje estamos aqui para gravar mais um podcast Avivados. E hoje nós estamos aqui com o nosso irmão, presbítero Givaldo. Bom dia, presbítero. Bom dia, a paz do Senhor. A paz do Senhor. Irmão Givaldo, nós estamos aqui hoje para, o senhor poder contar um pouco do seu testemunho, né? Sim. E começar assim, como que foi, né? Como que era, na verdade, a sua vida antes do senhor conhecer Jesus? Antes, né? Antes A gente poderia voltar um pouquinho mais atrás. Pode voltar. Desde Fique à o início, vontade. né? Como a senhora sabe, eu sou de Alagoas. Eu vim para cá, para o Espírito Santo, e até então não conhecia nada da palavra do Senhor. Uhum. Em 2008 eu cheguei em Pedro Canário e lá eu conheci a minha esposa. Conheci ela sempre foi daqui da Agrovila, como a senhora sabe. Uhum. Porém, eu era como as outras pessoas que odiavam a crente. Oh, meu Deus. Odiava mesmo. Inclusive, eu cheguei a expulsar vários que iriam na nossa casa para fazer orações. Uhum. Sem conhecimento nada da palavra do Senhor. Mas ela, desde os 12 anos, ela sempre foi serva do Senhor. Porém, quando eu a conheci, ela estava afastada da presença. Uhum. E ali a gente juntamos, não casamos no princípio, juntamos e viemos aqui morar em Agrovila. O tempo foi se passando e hoje já tem 15 anos que eu estou com ela. Passa rápido o tempo. Passa né? rápido. E eu, anteriormente, eu era uma pessoa muito, mas muitíssima ignorante. É mesmo. Quem olha nem parece, né? Por várias vezes eu chegava do trabalho e ela ouvindo os louvores e eu tirava o DVD, o CD e quebrava e falava: esse tipo de música não toca aqui na minha casa. E ela realmente você não queria mesmo, né? Não e aceitava. sempre eu expulsava pessoas que iriam lá falar eu tinha um temor a Deus, porém eu não entendi o que significaria aquilo. Uhum. Eu temia a Deus, eu sempre falava: olha, eu não tenho medo de homem, mas tenho medo da mão de Deus. Uhum. Mas cego, sem conhecer nada da palavra de Deus. Até que um dia eu consegui um trabalho lá na área da Petrobras e através desse trabalho eu comecei a conhecer ao nosso pastor Reinaldo. Uhum. Ele era encarregado de uma equipe móvel que se movimentava em todo o campo da Petrobras. Uhum. E ele sempre uma pessoa diferenciada das outras. E ele, quando chegava ali na nossa área pela manhã, fazia o DDS Uhum. e fazia aquela oração. E eu vi que ele era alguém diferente dos outros. E foi algo... Até que um certo dia, a nossa equipe, juntamente com a equipe do pastor Reinaldo, se juntou para fazer uma atividade. E ali eu tinha um amigo na área, por nome de Reinaldo também. Uhum. E aí outro amigo, Valteir Ramos, ele foi e falou assim: o pastor Reinaldo se aproximou da nossa equipe, nos cumprimentou com toda a educação. Uhum. Aí Valteir falou: e aí, Reinaldo, como é que tá a igreja lá do Pontal? Uhum. Aí, tá bem. Aí eu olhei para ele assim: você é pastor? Aí ele: sou. Então eu vou fazer uma visita na sua igreja. Eu vou fazer uma visita na sua igreja. Uhum. E ali eu fui para a igreja do pastor Reinaldo, porém, como eu te falei anteriormente, minha esposa ela andava para a igreja, mas tipo quase que escondido de mim. Porque você não Porque gostava, eu não aceitava? gostava, e meu filho seguindo ela. Uhum. E teve uma campanha ali na Agrovila mesmo, e até então não tinha um carro. E meu filho fez um propósito com Deus. Juan hoje tem 11 anos, mas antes tinha 9. E em 30 dias aproximadamente, Deus me deu esse carro, através da vida dele. Que lindo, né, presbítero? É bacana. Uhum. E aí eu falei assim: Senhor. Aí já tinha outros amigos que eram servos de Deus, e ali eles... Mas quando era para falar da palavra de Deus, comigo eles tinham mais Receio, né? porque
muito ignorante, não aceitava. Uhum. Não aceitava. Até que um amigo, por nome de Flávio, ele chegou e falou de uma forma tão simples. Eu questionei ele o porquê que os crentes, por que vocês gritam muito? Uhum. Por que vocês fazem isso, aquilo? E aí ele parou. Eu falei, agora eu peguei ele não tem resposta. Você pensou, né? Pensei. E aí eu imagino o Espírito Santo ministrando ao coração daquele homem. Ele falou assim, você joga futebol, não joga? Joga. Você assiste futebol, não assiste? Quando o seu time do coração ele faz um gol, qual a sua reação? Uhum. Eu falei, eu pulo, eu grito. Vibra, né? Eu vibro. Então, quando você está na presença de Deus, que você recebe a presença de Deus, é algo que o que você sente no futebol, a gente sente na presença de Deus. E aquilo ali foi um tapa Meu de Deus, que luva resposta boa, hein? Gostei dessa resposta. E aí eu comecei, aí a gente já se reunia para trabalhar, e eu, ô Flávio, fala da palavra de Deus aí. E a gente estava trabalhando, né? E ele foi falando. E aí eu fui fazer a primeira visita da minha vida depois de 10, 12 anos aqui no Espírito Santo. Uhum. Nessa igreja batista aqui, como eu falei, uhum. perto do campo do São Paulo Apóstolo. Terminou o culto ali, o pastor orou na chave, e aí eu voltei para casa. Aí, através do padrasto da minha esposa, Diácono Antônio, ele falou, olha, tem uma igreja muito boa no Pontal. E nós vamos lá? Vamos. Ele não tinha carro, ele foi comigo. Só que na ida, a intenção era a igreja do pastor Reinaldo, que eu já tinha me oferecido a fazer o convite. Aí, chegando lá, a primeira igreja que eu achei, eu parei. E entrei. Não era a igreja do pastor Reinaldo, isso era uma sexta-feira. E ali o culto começou, eu já senti algo diferente. Senti algo gostoso naquele culto. Mas no meio do culto, a ministração, os louvores, e aí eu ouvi um louvor muito bonito, que eu não sei louvar, aquele louvor, qual que era ele? Um louvor muito bonito, mas lindo mesmo esse louvor. Era na igreja do pastor Reinaldo. Que estava ali a uns 500 metros ali mais para frente. Uhum. E eu falei para minha esposa, eu falei assim, Rose, você está ouvindo esse louvor? Aí ela parava assim, falava assim, não estou ouvindo. Escuta direito, olha que louvor lindo. Já comecei a chamar os louvores de lindo. Uhum. Para quem quebrava CD, né? Para quem quebrava. Coitada da Damares, perdeu um monte de CD comigo. Oh, meu Deus. E aí eu falei, aí terminou o culto. Aí o Diácono Antônio falou, olha, é ali naquele lugar ali a igreja. Aí eu falei, sexta-feira eu venho. Aí a terceira visita. Cheguei lá, para o meu prazer, encontrei logo de primeiro o pastor Reinaldo lá, os obreiros, a equipe que ia daqui para lá. E eram 3 elos. Era sexta, sábado e domingo, que o culto de campanha era no sábado. Mas o pastor levantou uma campanha direcionada 100% por Deus, eu tenho certeza. E o tema da campanha era Amarrando o Valente. E lá estava chegando um valente, que seria eu. E ali aquela campanha foi tremenda, 3 dias. No domingo o pastor falou assim, olha, a partir de sábado nós vamos iniciar uma nova campanha, 21 dias, livro de Daniel. Aí eu toquei na minha esposa e falei assim, eu vou vir os 21 dias. E era só os sábados. E aí eu comecei. Quem não gostava de crente, quem não gostava de ouvir CD, nem CD. Nada. Não queria saber, agora ia fazer uma campanha de 21 dias. 21 dias. E dentro dessa campanha, Deus colocou em meu coração, antes de aceitar Jesus, confessar Ele como meu único e suficiente Salvador, de fazer, eu peguei o texto ali, li, e eu entendi que Daniel fez um propósito de 21 dias. Eu falei, se esse cara pode, eu também vou fazer, sem entender de nada. Primeiro elo, difícil, segundo, difícil. Eu falei assim, Deus, já falando Deus, não tinha nem aceitado Jesus. Deus, esse negócio é difícil, para que eu estou fazendo isso? E ali eu concluí com fidelidade os 21 dias. Porém, no 4º elo, quando foi feito o apelo, eu lembro que eu estava ali
em meio àquele louvor, acho que o louvor era Eu Quero Conhecer Jesus. As meninas louvavam ali e travou naquele refrão, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E eu paralisei, já tinha umas 4 pessoas que tinham aceitado Jesus nessa noite. E eu fui. Quando eu chego lá na frente, eu não lembro como que eu fui. Eu estava com os olhos fechados e com as mãos segurando a cadeira firme. E aí, cheguei lá na frente, eu vi o pastor Reinaldo vibrando como se fosse... Meu Deus! No tempo, como eu jogava futebol, era uma vibração de quem tinha feito gol na final. Aquela alegria de... Ganhou o campeonato, né? E aí o pastor veio e me abraçou, e o presbítero Ramon fazia parte desse ministério. E sem contar que o primeiro dia que eu cheguei naquele lugar foi algo tremendo. O acolhimento, o amor das pessoas, o presbítero Jailson, a diaconisa Dinalva, toda a equipe de obreiro, foi algo que me chamou muita atenção, porque eu tinha uma visão diferente de crente. Meu Deus. E ali aquele povo me abraçou. Foi tudo quebrado ali, né? Exatamente. E detalhe, quando eu cheguei naquela igreja, eu cheguei de bermuda, de sandália havaiana e de camiseta bem coladinha nos braços. E aí quando o culto começou no primeiro dia, isso foi na sexta-feira, no primeiro dia, por volta de 30 minutos de culto que estava acontecendo, eu já estava querendo entrar embaixo das cadeiras, com vergonha, porque eu estava de bermuda. Aí no segundo elo eu já fui com a calça, já fui. Do terceiro elo em diante, eu já comecei, eu falei assim, Rose, eu não vou mais na igreja. Ela, por quê? Porque eu não tenho uma camisa de manga comprida. Já estava envergonhado. E ali ela arrumou uma camisa e eu fui. Daí por terceiro, quarto elo em diante, eu falei assim, agora eu quero um terno, eu quero vestir igual esses homens. E ali foi algo tremendo e para a glória do Senhor, está se fazendo 4 anos e meio que estou na presença do Senhor. Deus já tem me honrado de uma forma sobrenatural. Que glória, que lindo. Então, na verdade, toda a sua conversão, todo o processo já foi no tempo de avivamento, foi no né? Tempo de avivamento. Que lindo. Irmão, como é importante o testemunho no trabalho, né? Sim. Porque quando você trabalha com servo de verdade, vidas são impactadas. Verdade. Vidas são impactadas. Se esse Flávio não tivesse dado uma boa resposta, um bom testemunho, não valeria de nada. Se o pastor Reinaldo não tivesse uma conduta realmente de servo do Senhor, você ia falar o quê? É mais um. É verdade. Entendeu? Então, assim, isso, irmãos, é um testemunho, assim, pessoal nosso, né? Nós devemos ser, onde formos, ser realmente fiel ao Senhor de todo o nosso coração. Porque assim vamos alcançar vidas que realmente detestam a crente, não gosta de ouvir a palavra, não gosta de ouvir um louvor sequer, não quer a proximidade, né? Era assim que você queria. Eu temo ao Senhor, mas eu não quero chegar perto desse tipo de gente, não. Assim, né? É verdade. Mas assim, as pessoas vão cativando, o Espírito Santo vai dando direção. Verdade. Né? É uma coisa assim que o próprio Deus faz. Ele te coloca num lugar para te salvar. Sim, né, irmão? é verdade. E assim, é maravilhoso. E assim, eu lembro também um dia que você chegou aqui na igreja contando, né? Que vocês tiveram um grande livramento, você e sua família. Sim, verdade. Você pode contar pra gente como é que foi? Foi esse ano, por volta de uns 6 meses atrás. Nosso culto era nos culto de campanha era no sábado, aí já tem uns 2 anos o pastor mudou para sexta-feira. E ali foi um culto abençoado, cheio do poder de Deus naquela noite. Aí terminou o culto, eu fechei a igreja e a gente tem o costume de sair para fazer um lanche ali. E nesse dia eu não quis. Aí o presbítero falou, vamos? Eu falei, não, vou não, presbítero. Eu vou para casa, dar uma limpadinha no carro, trabalho de motorista de aplicativo. Eu vou dar uma limpada no carro e depois eu vou descansar para sábado, que seria o dia seguinte, trabalhar. Aí chegamos ali por volta de 10 horas, 10h30. Aí minha esposa falou assim, eu vou na casa do meu pai. 200 metros. Ele estava na frente da rua.
Falei, pode ir. Quando você vai, eu vou limpar o carro aqui e depois a gente entra. E eu tô limpando o carro ali na frente de casa, o portão aberto. Quando estava quase finalizando, já estava finalizando 100% o carro para guardar. Eu lembro que quando eu levantei a cabeça, eu vi dois jovens vindo de lá para cá. Aí um falou assim para mim, fica quieto. E já apontou uma arma para mim, um revólver. E colocou eu para dentro. E aí eu entrei, o outro foi fechando o portão. E aí eu falei assim, Rose, Juan, fiquem calmos, é um assalto. Eu já entendi. Quando eles vieram até a mim, na frente do carro, vieram assim de uma forma bem rígida. Só que quando eles colocaram o pé da varanda para dentro, eu senti algo diferente naquele jovem. Porque toda a valentia que estava lá fora foi entrando, foi perdendo dentro de casa. Eu falei assim, é um assalto. Eu falei o assalto. Eles falaram, não, não é um assalto. Eu só preciso da ajuda de vocês. E aí concluíram, entraram dentro de casa todo sujo de lama, de brejo. Esses jovens tinham praticado um assalto lá em Barra Seca, Urusquara, por aquela região, e roubaram todos os pertences do dono de um comércio, colocaram o dono como um refém e vieram sentido Linhares. Porém, o carro do rapaz, ele travou ali próximo da Agrovila. Em tudo que esse carro travou, eles entraram no brejo, no pântano que a Agrovila em volta tem, as fazendas, e a polícia ficou o dia inteiro e até boa parte da noite procurando eles. Quando eles conseguiram, eles saíram e me abordaram lá e entrou. Eu vi a presença de Deus, a mão de Deus agir dentro da minha casa naquele momento. Porque quando eles entraram da varanda para dentro, é como se Deus tivesse cegado eles. Aí um puxou a arma, o outro puxou, depois já arriaram as mãos assim. Aí eu falei, um assalto. Ele falou, não, não é um assalto. Só preciso da ajuda de vocês, que tira nós desse lugar. Aí entraram dentro de casa. Quando eles entraram dentro de casa, aí foi que a cegueira ficou total. Eles ficaram, Diaconisa, perdidos dentro de casa. A minha casa tem 10 metros e eles ficaram da porta da frente para a porta da cozinha, andando, como se tivesse perdido, para lá e para cá, andando com a arma na mão. Aí um falou assim, eu não tinha falado que eu era servo de Deus. Aí ele falou assim, eu quero uma camisa igual a sua, de crente. Falei, calma, eu vou pegar para você. Eu preciso de uma calça. Eu peguei, ele foi no banheiro, se trocou. O outro pediu, aí meu filho trouxe uma bermuda dele também. E aí ele foi no banheiro, trocou depois a camisa. Enquanto que ele estava trocando ali, ele largou a arma em cima do sofá. E ficaram perdidos, andando. E eu tentando manter a calma. Falei, calma, o que vocês querem? Só tira a gente daqui. Vocês são anjos da nossa vida. Só tira a gente daqui. Só que, enquanto que eu fui lá dentro do quarto pegar uma camisa para o outro, ele chegou e falou para minha esposa, falou, olha, a gente veio com a intenção de causar mal. Mas quando chegamos aqui, eu não sei o que aconteceu. Vocês são diferentes. O próprio Deus vai ser. Aí, inclusive, meu celular da minha esposa em cima do sofá, eles com o celular dentro da sacola, cheio de água pingando dentro de casa, e eles não tocou em nada da gente. Não tocou em nada, não pegou em nada. Aí eu falei assim, quando vocês estiverem prontos, a gente vai. Aí eu peguei a chave do carro e falei assim, meu irmão, tratei como meu irmão, você quer o carro? Pode ir embora. Ele falou, não, a gente não quer roubar vocês. A gente não quer. Aí colocamos ele dentro do carro e falou, só que tem um detalhe. Eu não posso deixar sua esposa e seu filho. Porque provavelmente com medo de ligar para a polícia. Ai, meu Deus. E aí eu peguei, saí com esses dois jovens dentro do carro, sentido Linhares. Segundo eles falavam que era de São Mateus. Quando chegamos assim uns 2 quilômetros fora da Agrovila, uma parte bem escura, eu falei assim, meu irmão,
é o seguinte, chegamos em um lugar bem afastado, vocês já estão bem tranquilos, eu vou descer do carro e vou entregar o carro para vocês, vocês vão embora. Ele falou, não, a gente não quer roubar vocês. Não ia causar dano nenhum. Fica tranquilo. Ele falou mesmo assim, com essas palavras, fica tranquilo, que no ungido do Senhor ninguém toca. Aí aquilo ali me acalmou e eu não tinha outra coisa a falar, fui falando da palavra de Deus. Fui falando. Aí ele falou, no aviso, nos mototáxis, você me deixa. Que a gente pega uma moto e vamos embora. E aí eu falei assim, beleza. Isso sexta-feira, por volta de quase meia-noite já. Quando chegamos, sabemos que essa principal do aviso sempre é muito movimentada. Os mototáxis não fecham. Quando eu cheguei ali próximo da faculdade, do IFES, eu perguntei assim, vocês têm algum dinheiro aí para pagar um mototáxi? Só que não, antes eu falei assim, posso pedir um favor a vocês? Pode. Não assaltem os mototáxis, são pais de família que estão ali trabalhando, batalhando para ganhar o pão de cada dia. Não assaltem ele não, vocês têm dinheiro para pagar? Ele falou, tem. E aí eu fui, chegou lá, não tinha uma alma viva no aviso inteiro. Incrível, Sexta-feira, dia de festa, todo mundo sabe, passando. Aí eles falaram, olha, não vou pedir para vocês levar a gente em São Mateus, porque é muito longe, mas leva a gente no Nova Esperança. Eu falei, em que lugar? Não, chega lá a gente avisa. Aí levei eles atrás da escola do Nova Esperança. E algo que me chamou a atenção, que uma pessoa em sã consciência, na carne, ele não faria isso. Quando eu cheguei, ele falou, é aqui. E aí quando o primeiro colocou a mão na porta para abrir, eu falei, calma aí. Eu posso orar por vocês? O coração, a parte humana, louco para ele sair de dentro do carro, mas a parte que é dominada pelo Espírito Santo, eu falei, posso orar por vocês? Ainda faltava alguma coisa. Aí ele, pode, eu vou aceitar a sua oração. Aí virei no banco de trás assim, peguei a mão dos dois, as nossas mãos se juntaram, e eu coloquei a mão na cabeça de um, depois na cabeça do outro, comecei a orar, entreguei eles na mão de Deus. E aí eles saíram, agradeceram, e eu voltei para casa. Glorificando a Deus, né, irmão? Feliz, mais do que tudo. E foi Deus purinho na nossa vida ali. E no domingo contei o testemunho para a igreja, que quase ninguém sabia. A arma só tinha visto na cintura dos policiais quando passa perto da gente. E ali eu presenciei, assim, na minha frente, a ponto dele largar lá no chão do sofá lá. O coração, minha esposa não conseguia nem falar nada, meu filho travou. E eu falei, eu que vou ter que assumir tudo aqui. Sim, manter a calma. Né? Aí, falando da palavra de Deus, e foi algo que marcou muito. Eu vi Deus, todo momento a gente vê Deus, né? No amanhecer que você respira, levanta, você já consegue ver a presença de Deus, o poder de Deus te guardando. É verdade, todo momento, a todo momento. Irmão Givaldo, hoje, né, nesse final de semana, na verdade, né, o senhor foi consagrado presbítero. Sim, né? Verdade. E aí, me fala esse sentimento agora. Era um diácono, né? Sim. Na verdade, o senhor foi passo a passo, né? Sim, verdade. Passo a passo. Quando a gente conheceu o Tempo de Avivamento, a gente não éramos casados. E aí, o meu desejo era de fazer algo pela obra. E ali, rapidamente, eu preparei toda a documentação, casamos, batizamos. E eu queria trabalhar na obra de Deus. Só que eu achei que poderia trabalhar de qualquer jeito. Mas aí eu aprendi dentro da palavra que tem que ser seguido uns passos. Aí, dia 6 de dezembro de 2020, o pastor me separou de diácono. Primeiro eu casei e aí virei o cooperador da casa. E aí eu comecei a trabalhar, fazendo tudo que precisava, ajudando, sem conhecimento, pedindo orientação ao pastor Jailson. E ele me instruindo ali,
homem de Deus que Deus colocou na minha vida, aquela família para nos ajudar nesse ministério. E aí 6 de dezembro de 2020 o pastor separou a diácono. E eu continuei trabalhando, se empenhando, né? Fazendo tudo que precisava na casa de Deus. Aí, inclusive, uma vez o pastor estava indo com a gente para o trabalho. Eu falei, pastor, eu quero tanto trabalhar na obra, mas eu não sei. Não sei como que faz. Por onde começa a fazer, né? O pastor, com tanta inteligência e simplicidade, ele olhou assim para mim do lado, dirigindo, e falou assim, faça a obra. E eu com vergonha de perguntar, como é que faz a obra, pastor? Fiquei quietinho. Aí depois fui descobrindo, fazendo a obra. E esse ano, por volta de 6 meses atrás, o presbítero Solange profetizou na minha vida, lá em Pontal. É mesmo? Na Encontro de Adoradores. Eu acabei de chegar, estava ali trabalhando no que precisava. Ele chegou assim com o rosto de profeta, falou, vem cá. Falou assim, ó, Deus que te honrar, mas fica em silêncio e vigia. Você entendeu? Amém, presbítero. Profetizou. Deus que te honrar, mas ó, vigia e fica em silêncio. E eu peguei aquela palavra e guardei comigo. E toda vez que começava a se levantar um vento, aí eu ficava mais vigilante ainda. Quando tinha desejo de abrir a boca para falar, eu ficava em silêncio. E aí veio as festividades, foram 60 dias trabalhosos para todos nós lá no Pontal. E aí, festa assim trabalhei. Aí teve congresso de homens, e aí eu regacei as mangas com força para fazer. Foi lindo, trabalhar. Né? Foi bênção de Deus. Deus derramou o Espírito Santo dele lá sobre a gente, batismo com o Espírito Santo, com aqueles homens lá. Foi algo lindo da parte de Deus para nossas vidas. E aí, festividade, a gente trabalhou, desempenhou. Quando foi no dia da festividade, à noite, o presbítero Solange falou assim, orou, vigiou, é hoje. Aí eu, amém. Aí eu me afastei num cantinho ali e falei assim, Senhor. Aí fui fazer uma autoanálise do ano, da minha vida. Falei, Deus, eu errei nisso, falhei naquilo, errei naquilo outro, falhei naquilo outro também. Pela minha avaliação humana, Deus, não tem como não. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que vê tudo. Aí tá bom. Terminou ali a administração, evangelista Samuel, uma palavra direto do trono de Deus, palavra abençoada. E aí o pastor chamou o presbítero Jailson, porque ele já estava separado a presbítero. E aí quando o presbítero foi, ali eu no canto, eu glorifiquei, glória a Deus, mais do que merecido, Deus. Fiquei feliz pela vitória dele. Quem está na frente da obra sabe, né? Ele sabe o peso que é estar ali. E aí, quando em seguida o pastor me chamou, eu quero aqui o Givaldo. Aí eu fui já, sei lá, aquela vontade de chorar, o homem que não chora nunca, e aí não tem jeito, esses momentos. E aí o pastor falou as palavras dele, depois chamou o diácono Antônio, depois chamou o cooperador Antônio, que separou o diácono Antônio, tem dois Antônio, né? Cooperador Antônio e diácono Antônio. O cooperador Antônio passou a diácono e o diácono Antônio a presbítero e o pastor nos ungiu a presbítero. Foi uma festa maravilhosa. É algo que eu não saberia dizer assim se era pretensões, mas eu sempre ouço do meu pastor que isso são consequências de uma vida buscando a presença do Senhor. É verdade. E ali eu fiquei muito feliz. E em todos os momentos, quando Deus faz algo comigo, eu vou agradecer e pedir ajuda, porque cada nível, cada degrau é um peso diferente. É verdade. Não vai vir
a mesma batalha que vinha quando eu era diácono, essa daí não vem mais. Não. Agora Lá você venceu, né? Eu venci, agora é um nível diferente. Verdade. E quando eu olho para a vida de muitos pastores e diáconos que já desistiram da caminhada, muitas das vezes eu fico olhando e falando, Deus, ficar no meio do caminho, né? um homem desse aí, e às vezes a gente conhece um homem tremendamente usado por Deus e desistiu, estacionou o ministério em algum lugar. Aí eu olho para essas pessoas e falo, Senhor, me ajuda, Pai. Eu não sou melhor do que nenhum deles. Na verdade, assim, a gente sabe que pararam de olhar para o Senhor, né? É verdade. Essa é a verdade. Quando a gente começa a olhar para os problemas, porque problema tem em todo lugar, né? Igual o senhor é lá da congregação do Pontal, lá tem problema. Aqui na sede tem problema, no Jocafe tem problema, todos os lugares onde tem pessoa tem problema. Não é um problema assim que, é só da igreja Tempo de Avivamento? Não. Todas as outras também passam. Batista, outra assembleia, né, presbiteriana, todas as igrejas passam por problemas. Mas nós não podemos olhar para o problema. Se a gente olhar para ele, se a gente fizer isso aqui, tirar o olho do alvo, a gente fica no caminho. É verdade. E o interessante é que a gente consegue observar o problema do irmão, mas não consegue ver o da gente, né? Esse é o pior, A gente não consegue. Quando eu faço minhas orações, eu falo, Senhor, mostra o meu erro. E, inclusive, em várias oportunidades na nossa congregação, eu peço ajuda aos irmãos. Irmãos, me ajudem a mostrar o meu erro. Porque muitas das vezes a gente acha que está fazendo certo, está agindo da forma certa, mas está 100% errado. E eu fico grato ao presbítero Jailson quando ele vem e mostra o meu erro. Irmão, está errado assim. Eu falei, presbítero, eu aprendo na Bíblia com Davi, que eu nunca vi Davi errar 2 vezes no mesmo erro. Eu aprendo com ele. Presbítero, a partir de hoje, o senhor não vai ver esse erro mais em mim aqui. E se tiver um outro, me chama a atenção. Pastor Reinaldo, quando vê meu erro, me chama a atenção. Que aquele homem anteriormente, ignorante, que não aceitava repreensão de ninguém, tinha que ser do meu jeito, da minha forma, ele morreu no batismo. Eu quero cada dia ser melhor, fazer melhor para o Senhor. Nunca em nenhum momento eu quis ser maior e melhor do que ninguém. Que diante dos olhos de Deus somos todos iguais. Existe alguém mais qualificado que o outro. Uns têm uma faculdade, outros não têm. Um é pastor, presbítero, diácono, obreiro. Até a Bíblia ela faz essa divisão, né? Exatamente. Mas diante dos olhos do Senhor não existe cargo eclesiástico. É todo mundo igual. Todos servos. Exatamente. Nós somos servos do Exatamente. Senhor. E assim, é um perigo muito grande da gente se perder, né? A todo tempo, sabe? O irmão Divaldo, nós não temos idade para ser influenciado. Não temos. Qualquer idade a gente sofre influência. Então, assim, se você trabalha num lugar onde tem várias pessoas que são servos do Senhor, igual você, que não era, a tendência é o quê? É você desejar, pelo menos, conhecer o Senhor. Verdade. E é assim que a gente deve ser. Se é chegar quem nos aproxima do Senhor. Porque a partir do momento que você faz amizade com uma pessoa que ela tem uma linha de pensamento totalmente diferente da sua e não aceita o seu pensamento, ela pode te corromper. Verdade. Né? E assim, e qualquer idade, não é porque é um jovem, né? Não. Aos adultos também acontece isso, com homens e mulheres. Então a gente tem que, cada dia, realmente buscar o Senhor, se aproximar de pessoas que nos aproximam do Senhor e dos nossos líderes. Onde que eu estou errando? Me ajuda. É verdade. Né? Ou realmente contar o seu problema para o seu líder, pedir ajuda. Eu tenho essa fraqueza, eu preciso de conseguir vencer esse pecado, né? Vamos supor Verdade. assim. Sim. Porque se a gente colocar aquela capa assim, né? Mudar por fora, né? Sim. Dizer que está tudo bem, mas o coração e a mente não está ligado no Senhor, é um fato assim que a pessoa vai se perder. Se perde, sim.
Então, é muito importante que você falou coisa assim importantíssima. Meu líder, o que eu estou errando? Tem alguma coisa que eu preciso de melhorar? Você está vendo alguma coisa em mim assim que eu posso me perder? Essa é uma postura de servo, porque é essa postura que a gente tem que ter perante o Senhor. Eu sempre nunca quis assumir a frente sem ser mandado. Eu também sou assim. Eu sei que eu tenho... Às vezes a gente sabe até fazer, mas vou esperar pra ver se alguém fala, Exatamente. né? Eu não posso chegar lá e meter a mão e fazer. Agora, quando o presbítero, ele pode fazer isso, aquilo outro. Pode fazer, estou liberando. Aí é diferente. Chegar ali, culto de Santa Ceia mesmo. Eu sei que a função do diácono é servir, é fazer o que necessita. Mas a gente está tão acostumado que o pastor Reinaldo e o presbítero, ele tem a mesma linha de entendimento. No dia de ministração da ceia, o presbítero, ele faz só assim, ó. Aí já olhou, já entendi. É para preparar a ceia. Só que às vezes ele testa a gente. Ele deixa tudo quietinho para ver se a gente toma a frente. Aí, 2 ceias anteriormente, eu fiquei aguardando o toque, mas tipo assim, para não querer tomar a frente, esperar a ordem vir dele. Aí quando acabou, eu conversei com ele conversou comigo, falou, não, tá liberado. Aí, tipo assim, sei lá, ele lá meter a mão, é como se eu estivesse tomando a frente dele. E eu tenho medo, eu gosto de ficar ali, estou ali à disposição para servir a obra de Deus, para servir a eles. Independente. Algo que eu falei ao Senhor, eu falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, um dia eu subir de nível, mas a minha mentalidade vai continuar o mesmo servo para servir a obra, independente do que seja. Verdade. Eu chego na igreja às 6 horas. Eu abro a igreja, eu já abro a porta da igreja e começo a orar. Primeiramente, eu convido o Espírito Santo. Senhor, entra comigo. E vou ligando cada luz daquela ali, vou ligando e orando e repreendendo. E ali, aí arrumo a igreja e vou orar, e aí o povo vai chegando devagarzinho. E é algo que eu sinto prazer de fazer. Felicidade, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz em estar fazendo a obra dessa forma, ajudando. É uma felicidade imensa de poder fazer isso. E é um prazer, assim, maravilhoso, né? Assim, eu amo estar na casa do Senhor. Amo. Assim, é um lugar, assim, é minha casa, é como se fosse minha casa, não tem? Minha casa. A gente vem, organiza a igreja para o culto da noite, aquela alegria. Assim, eu sempre falo, a igreja está em ordem, é melhor do que minha casa. É verdade. Primeiro a igreja, depois eu faço outro serviço, depois eu faço as coisas de casa. Então, assim, o colocar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, meu João, é fundamental para tudo. Sim. Tudo mesmo. E assim, irmão Osvaldo, a gente estava conversando antes, né? E o senhor começou a contar, né? Um testemunho que o senhor, numa época de enchente, Sim, você começou a contar e acabou mudando de assunto também. Verdade. Em 2013, houve uma enchente muito grande. Não só na nossa região lá, como na região de Linhares aqui também. Teve uma enchente muito forte. Em 2019, essa mesma chuva de novembro veio muito forte também. O Rio Doce começou a encher. E a nossa região é uma região de alagamento. Corre esses riscos. E aí eu comecei a ver nos sites e só água em Minas Gerais. Quando chove lá, mesmo está chovendo aqui. É verdade. E a água descia no Rio Doce, descia. A estação onde eu trabalhava começou a alagar as regiões dela. E o meu filho, o Juan, tinha 9 anos, isso mesmo. De 8 para 9, mais ou menos a idade dele. E ele percebe quando a gente está apreensivo. E o coração ficou aquela noite ali, e chuva, e vindo chuva. E eu fui levar a equipe na estação e voltei para a minha região que eu trabalhava, lá em Cancã. E ali, quando foi uma noite assim terrível. Quando eu cheguei,
Era uma manhã por volta de 7h40, quase 8 horas. O céu estava preto, rubro, e aquela garoazinha. Quando eu parei no corredor, desci do carro no meio daquela lama, e eu olhei para o céu e comecei a orar a Deus e pedindo uma resposta, algo da parte de Deus, e algo tremendo aconteceu naquela manhã. Foi a resposta de Deus. O céu se abriu na região desse lado, onde o sol está nascendo pela manhã. O sol se abriu um círculo e desceu aquele raio de sol. O sol apareceu para mim naquele momento. E ali o meu coração estava totalmente pesado, sobrecarregado. E aquele momento ali eu entendi que Deus estava falando comigo através daquele sinal. E aquele raio de sol desceu. O meu coração, quando eu vi aquele sinal, o meu coração começou a se alegrar. Ficou leve como uma pena. Aí eu entrei dentro do carro e fui trabalhar. E durante todo o dia, aquele céu escuro, não choveu. E quando foi por volta de 3h40, 3h50, que eu tinha que voltar para essa estação para pegar um pessoal, o sol novamente apareceu, bem leve, porém do outro lado agora, do lado que ele se põe. E como a resposta de Deus, do que eu tinha pedido a ele, veio uma garoa de chuva, passageira assim, e passou. E ali também eu entendi que era Deus falando comigo para mim me acalmar. Daquele momento em diante, não choveu mais. Não choveu mais e a água começou a recuar. A água começou a recuar nos brejos. E ali eu entendi que Deus estava me respondendo o que eu tinha pedido a Ele. Eu sempre sou assim, muito ousado para falar com Deus. É tanto que nas minhas orações, nos cultos, eu não vi ainda cegos voltar à visão. Mas a Bíblia me diz que Jesus fez isso e Jesus nos diz que algo maior a gente faria no nome dele. Eu não vi cegos voltar ainda, mas nas minhas orações são essas orações que eu faço. Eu não vi aleijado voltar a andar com os meus olhos em um culto. Não vi ainda, mas eu vou ver. Eu vou ver. Que coisa extraordinária, sabe? Eu, há uns anos atrás, estava participando de um seminário, né? De cura, né? De libertação, um seminário maravilhoso. E eu vi uma pessoa que era manca parar de mancar. E hoje, né? Ele é uma pessoa assim, da época era do meu convívio, que a gente era da mesma igreja, hoje ainda vejo eles, acabou. Ele realmente recebeu a cura. E assim, imagino, eu quero ver também, assim como o senhor falou, um cego enxergar, um paralítico andar. Exatamente. Pessoas realmente que têm esse tipo de deficiência que aconteceu de modo natural, muitas vezes a pessoa nasce, né, ou perde com o tempo, mas assim, o milagre de Deus. Eu já presenciei milagres assim que o Senhor fez assim, de tirar uma pessoa realmente que estava desenganada, né? E assim, eu sei que o Senhor tem muito mais para fazer, presbítero. Eu creio. E nós vamos ver. Em nome de Jesus, nós vamos ver. Vamos ver, sim. Vamos ver, vamos buscar e se o Senhor quiser nos usar, estamos aqui, né? Sim. Em nome de Jesus. Uma coisa assim também que eu sempre falo, que quando a gente é um obreiro da casa do Senhor, sem título nenhum, a gente faz com todo prazer, aquele negócio, aquela emoção, mas depois que a gente é separado e ungido, você tem obrigação de fazer. Sim. Que agora você está habilitado, a obra conta com você. É verdade. Né? Você passou em todos os testes e você foi aprovado. Verdade. E assim, hoje, né, agora, no João, o senhor, um presbítero da casa do Senhor, o senhor assim tem, além dos sonhos e planos de conquistar, né, de ver um cego andar, um cego ver um coxo andar, né, um paralítico, hoje, como que você imagina assim o futuro? Para o futuro. Para o futuro. Como eu falei anteriormente, o que vai acontecer daqui para frente será, digamos, as consequências de uma busca fiel ao Senhor. Né?
Se eu falar assim que eu tive pretensões de liderar um povo, ser um pastor, eu vou estar mentindo, não? Não tive, não tenho essa intenção, mas eu sempre me coloco à disposição do Senhor. Se é a vontade dele, algo que Deus colocou em meu coração, e eu tenho orado a Deus que se confirmar, eu tenho que voltar na minha terra para anunciar esse Jesus que eu conheci. Que lindo, verdade. Eu tenho que voltar na minha terra, porque tem pessoas que precisam conhecer esse Jesus que eu conheço. E ver a mudança que ele fez na sua vida. E ver o que ele fez na minha vida. Meu pai morreu, eu tinha 9 anos e meio. Dos 9 anos e meio até os 14, eu passei fome. Quando tudo estava estabilizado 100% na minha vida, o Senhor me tira daquela terra e traz para cá. Então eu vejo algo que Deus, como se Deus falasse assim, olha, eu vou te tirar daqui, vou te levar para uma terra, vou te qualificar, mas volta para libertar o meu povo, a minha família. E é algo que eu sempre falei, tive vários sonhos e contei para o pastor. O pastor falou, Deus quer fazer uma obra na sua vida, naquele lugar. Eu não estou dizendo para abrir uma igreja, que não é minha pretensão ser dirigente, ser líder de um povo. Eu sempre quero entender que, como eu falo nas minhas orações, Senhor, eu estou à disposição. Eu sei que o Senhor não precisa de mim, porque o Senhor, no abrir e fechar da boca, fez todas essas coisas. Não precisa de mim. Mas se precisar, estou aqui à disposição para ser um instrumento nas suas mãos. Para ser um instrumento nas suas mãos. Sabemos que somos falhos. Isaías estava em um povo todo corrompido. E quando ele viu o céu se abrir, ele falou, pronto, agora o que será de mim? Eu vi o trono de Deus, eu vi o eterno. Meu Deus, é verdade. O que será de mim? Pecador. Deus no meio do povo, né? Impuro, eu também sou impuro. Não tem jeito. E agora eu vou morrer, eu vi o Senhor. E Deus vem e faz algo tremendo na vida daquele homem. Mudou totalmente a história. Exatamente. Então, as minhas pretensões estar no lugar certo na hora certa. Sempre posicionado pelo Senhor. Todas as manhãs eu entrego nas mãos dele o direcionamento desse dia, no aplicativo, dentro do carro. Fazer a obra dele. Amém. Essa é a minha intenção, minha pretensão. Glória a Deus. Sempre estar disponível. Não é fácil, a batalha é grande, 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 grande. A batalha. Porque é uma coisa que eu comecei ontem, eu entendi. Deus, ele usa as pessoas para revelar as intenções dele conosco. E nesse momento o inimigo, ele escuta e ele vê. Só que o inimigo sabe mais ou menos o tempo. Ele sabe mais ou menos o tempo. Então ele não vai atacar hoje para algo que vai acontecer daqui a 2 anos. Então ele fica só ali, como se estivesse servando você. Na reta final ele vem com o contra-ataque dele. É nesse momento que você tem que estar totalmente vigilante. Porque nesse ataque dele, se você não resistir ao ataque dele e se irá ou fazer algo que não agrada a Deus, Deus vai atrasar um pouquinho aquilo que ele tem. Ele vai te entregar, mas vai segurar um pouco. É igual um pai. Um pai quer presentear o filho. É o aniversário dele, é uma festa, é alguma coisa. E ele fica. Na reta final, se o filho fazer alguma coisa contra o pai, ele perdeu aquele momento. Ele vai ganhar depois. Só depois. Deus, ele é nosso pai. E eu imagino que Deus tem essa visão. O inimigo, ele fica ali te cercando. Não, eu vou atacar agora porque não é para agora. Eu sei mais ou menos. E quando está próximo de chegar, porque foi profetizado pelo presbítero Solange, outra moça lá em Aracruz, em um culto que a gente foi, outro rapaz na área de trabalho, ele falou assim, eu estava lá fazendo a minha limpeza, estava com a vassoura na mão. E esse rapaz olhou assim para mim, nunca tinha me visto, falou assim, você está vendo como você está segurando essa vassoura?
segura este cajado na mão, o seu presbitério, há mais de 2 anos atrás. Ele Meu falou. Deus. Segurou. Uhum. Na reta final, o inimigo tentou. Esses últimos 15 dias tentou. A semana final tentou. Mas eu fiquei quietinho, gemendo, chorando no canto. Só Deus e eu sabem. Esperando, né, o Senhor. Gemendo. Mas mesmo assim eu tive a consciência de falar, Deus, eu errei. Eu errei nisso, naquilo, naquilo outro. Eu tenho essa consciência. Aos meus olhos eu não sou merecedor. Não sou merecedor, exatamente. Essa é a minha visão. Era a minha visão. Mas da agora para frente eu não posso falar mais isso, porque foi o próprio Deus. E algo que eu não contei e vou contar aqui agora, pela distância, dificuldade, ida e volta, dá 32 quilômetros. Da Agrovila para Pontal, e de volta, dá 32. Em algum momento eu pensei em desistir da Tempo de Avivamento. Vou procurar uma igreja mais perto. Eu falei, tem 3 igrejas aqui perto da minha casa, não vou ter gasto. Só que quando eu vejo o que acontece dentro, o direcionamento que Deus dá ao pastor, eu falei, se um dia eu for alguma coisa, é porque é Deus que permitiu. Então eu vou continuar, porque eu tenho um pastor, um homem santo, servo de Deus, que não faz nada para brincar, não faz nada para agradar ninguém. Ele faz tudo dentro do direcionamento de Deus. Então, por esse motivo, é que me alegra estar naquele lugar. Porque nosso pastor é um homem tremendamente usado por Deus, sensível à voz de Deus, e não toma nenhuma decisão sem que seja ordenada por Deus. Então, se hoje eu sou um presbítero, é porque o próprio Deus usou o instrumento dele, que é nosso pastor. É verdade, irmão João. Eu, assim, antes de eu vir para a igreja, né, Tempo de Avivamento, eu aceitei Jesus na Igreja Batista, né? Então eu fiquei muitos anos na Igreja Batista. E quando eu conheci o pastor Rinaldo, ele era um diácono. Eu olhava aquele homem com tanto, sabe, afinco mesmo na obra. Logo depois ele virou presbítero. Um tempo depois ele virou pastor. E eu sempre falo com ele, são as mesmas pessoas. Eu não vejo diferença dele quando ele era diácono, quando ele foi presbítero e agora ele é pastor. E quando eu conheci ele, que ele ainda era diácono, eu fui orar ao Senhor. Falei, Senhor, que meu esposo que quis vir, né, quis trocar de igreja. Ele falou, não, eu vou para outra igreja, eu não estou gostando. Falei, não, vai que é salvação individual. E com um reboliço, depois vocês, né, que estão assistindo, assistem o podcast que a pastora gravou com o presbítero Solange, vocês vão estar por dentro da história. E aí chegou um momento que eu falei bem assim, então eu vou começar, né, o dia que não tem culto na Batista, eu vou com você para a Assembleia. E assim eu fui fazendo. E eu comecei a ver aquele homem, assim, muito diferente. Eu falei, Senhor, é verdade? Esse homem é isso mesmo? E aí eu falei, Senhor, me mostra na palavra. E aí o Senhor me deu aquela palavra, aquele texto. Um homem irrepreensível. Eu falei, então é junto desse homem que eu quero ficar. Porque eu também quero ser uma mulher irrepreensível. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente olha para o nosso pastor, ele realmente é a nossa referência. Exatamente. Né? Porque de homem de Deus, de servo, realmente, né? Se a gente estiver aqui limpando, ele chega, ele vai limpar também. Não tem esse negócio que ele... Só se tiver alguém para atender. Mas ele é, assim, servo do Senhor. E é isso que nos motiva, né, Mongivaldo? Sim. Igual você mesmo, uns 32 quilômetros, e não atrás do homem, mas um servo realmente que pode nos ensinar a também ser servo. Verdade, né? Verdade. E é isso que a gente quer realmente aprender. E uma coisa que o senhor falou assim que eu achei muito bonita, é o senhor realmente, o desejo de voltar, né? Sim. Porque a gente quer, o nosso desejo é que nossos familiares também aceitem o Senhor, né? Nossos primos, prima, tio, tia, né? Nossos irmãos, esse é o desejo do nosso coração, nossas cunhadas, né? Igual eu tenho 2 irmãos, né? Então eu só tenho cunhada. E meus cunhados eu tenho por parte do meu esposo. É o desejo que a gente tem de que todos venham para o Evangelho. É igual a gente estava conversando antes, a palavra do Senhor, ela é irresistível. É verdade. Ela é irresistível. Mas assim, nós como servos temos que ter sabedoria para se aproximar das pessoas e pedir a direção do Senhor. Do que falar, de como proceder, de como agir. Né?
E assim, eu creio que o Senhor vai realizar esse sonho no seu coração. De ir lá, de todos verem a mudança realmente que o Senhor fez na sua vida, de uma pessoa que não gostava de crente, que não gostava de nem ouvir um CD tocando dentro de casa. Não, eu quebrava. Minha esposa foi uma mulher guerreira, uma mulher valente, por ter me suportado. E ela estava do lado da família dela, poderia ter me largado ali a qualquer momento. Mas ela viu, na verdade, né? O Senhor deixou que ela visse o diamante, bruto, que ele ia lapidar. Ele está lapidando, né, presbítero? E todo momento que ela ia nos cultos, lá na Agrovila mesmo, uma vez ela levou uma foto minha e o rapaz que estava lá, não sei se pastor, falou assim, ó, tá vendo esse homem aqui? Esse homem aqui vai ser um pastor. Aí ela chegava, falava e eu zombava dela. É sério? Você ria dela? Eu ria. Só voltando um trechinho anteriormente, a casa que nós temos hoje, foi Deus que nos deu, sem eu ser servo do Senhor ainda. Meu Deus, o Senhor já vem agindo. Veio agindo de uma forma na minha vida que não dá nem para explicar, não tem nem explicação. Primeiro, chegou uma missionária, que ela é dirigente, ou é dona de uma igreja da Agrovila, e ela falou assim para minha esposa, a gente pagava uns aluguel na Agrovila. Ela olhou assim e falou assim, eu vejo vocês com uma casa, aqui nessa direção, onde é a nossa casa hoje. Todo mundo estava com seus lotes certinho, com casa dentro, ninguém estava vendendo nada. E eu brinquei, eu zombei. Falei, só se for dentro do campo de futebol, o único lugar que tem espaço. 5 dias depois, um amigo meu, Vanderlei, me ofereceu meio lote que ele queria arrumar a casa dele. E eu falei assim, como que eu vou comprar? Não tem nem um centavo. Ligo pro meu irmão, conversando um assunto aleatório. Meu irmão assim, eu falei assim, tem um homem aqui que tá vendendo meio lote pra mim por 5 mil. Aí ele falou, você quer o dinheiro? Eu tenho. Meu Deus. Aí eu falei, não quero. Você não quis? Não quero porque eu não tenho como te pagar. Paga da forma que você puder, nem que leve 1000 anos. Peguei o dinheiro e comprei. Meu Deus do céu. A empresa saiu, deu uma rescisãozinha de R$7.100. Chego do trabalho, minha esposa falou, o tio tá vindo da Bahia construir nossa casa. Falei, que casa? Com qual dinheiro? Aí ele falou assim que compra um material que a mão de obra, quando puder, paga. Meu Deus, coisa linda. Depois que a mulher profetizou na nossa vida, acho que não foi 40 dias, a casa estava de pé e nós estávamos dentro da casa. Rápido. Aí eu comecei a olhar diferente. Eu falei, eita, tem algo errado aqui. Esse Deus aí, ele é diferente. Ele fala e ele cumpre. Eu vou ter que... E depois que tava tudo aquelas bênçãos acontecendo, eu falei assim, Deus, eu não tenho coragem de ir na sua casa para agradecer, eu tenho que tomar vergonha na cara. Eu falando só no coração com Deus. E fui. Estou onde estou hoje. Deus seja louvado, presbítero. Eu fico, assim, muito feliz mesmo, radiante, porque o Senhor, ele é um Deus tão cuidadoso, assim. Nos mínimos detalhes. Isso, nos mínimos detalhes. E, assim, coisas que a gente ora em secreto, a gente não tem nem, às vezes, não é nem coragem, não tem expectativa, acaba não comentando com ninguém. E o Senhor realiza. Entendeu? É como assim, é impossível ter uma casa, é impossível ter um carro, é impossível ter uma moto, um bom emprego, é impossível alguma coisa. Não, é impossível, né? As mulheres que estão casadas, têm problema, às vezes não conseguem engravidar, ficam achando é impossível. Não, a gente tem milagre aqui na igreja, vários milagres, né? É verdade. Então, assim, tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. E o Senhor, ele tem falado muito comigo na palavra, em Marcos, que fala assim que se nós crermos e não duvidar, entendeu? Então, quando a dúvida vier, a gente tem que expulsar ela. Ela vai atrapalhar, é uma estratégia maligna para que a gente não chegue onde a gente quer chegar, igual você falou. Tá na reta final ali, aí começa a vir coisas para te atrapalhar. Então, a dúvida, ela é uma dessas coisas que atrapalham. É
E se você deixar essa dúvida entrar, pronto, o Senhor não age, porque o Senhor não age onde tem dúvida. É verdade. Ele só age onde que a gente coloca o coração e a gente deseja, a gente confia que Ele vai fazer. Né? Mesmo que pareça impossível. Né? Aos nossos olhos. É verdade. Se falar que é impossível, é a hora que Ele entra. Isso aí, o Deus do impossível. Aquilo que a gente pode fazer, você vai ter que fazer. Agora, se chega num ponto e fala, Deus, agora é impossível. Ele fala, não, agora eu desço, eu faço. Isso aí. Agora é minha vez. Tudo que você pode fazer, nós, irmãos, podemos fazer, vamos fazer com as nossas mãos. Vamos fazer, vamos trabalhar. Chegou no momento agora, só Deus. Eita glória. É a hora que Ele quer operar. É a hora que Ele vai fazer. Porque a gente deu a palavra e é só Deus. Então, é o agir de Deus nesse momento. Presbítero, foi muito bom, maravilhoso. Eu quero agradecer o Senhor, né, que se deslocou lá da Agrovila, veio até aqui, né. O presbítero Joaldo, ele é membro da nossa igreja no Pontal do Ipiranga, juntamente com o presbítero Jailson, o Rodinaldo, né, toda a equipe de obreiros, né. Sim. E esse final de semana nós tivemos nosso 5º aniversário da congregação, foi uma coisa maravilhosa, foi muito lindo mesmo. Assim, o Senhor tem feito grandes coisas no Pontal. Nós também vamos começar a construir, né? Em nome de Jesus. Templo próprio. E assim, grandes coisas o Senhor tem feito. Eu espero que você seja avivado com esse podcast, com esse testemunho do nosso irmão Givaldo. Que você compartilhe com pessoas que você sabe que precisa de ouvir uma palavra assim, de incentivo, de que é possível que crê, né? Mesmo que, como ele contou o testemunho dele, eu não gostava de crente, quebrava CD, não gostava de ouvir, mas ele conseguiu assim entender o que o Senhor tinha para ele. E isso é maravilhoso. E que cada um de nós, né, que a todo momento venhamos entender o que o Senhor tem para nós, né, presbítero? Verdade. Né, que nós venhamos entender. E o irmão Givaldo é presbítero, é casado com a irmã Rose, tem um filho Juan, que também são uma bênção, né, do Senhor. Verdade. E o Senhor vai realizar, eu creio, o desejo do seu coração, presbítero, de cada dia mais o Senhor vê, Ele conhece, Ele sabe o quanto nos dedicamos e amamos a obra dEle, e que tudo que o Senhor almejar no seu coração, que o Senhor venha abençoar, né, o desejo de todo o coração, e faça a obra com todo afinco. Em nome de Jesus. Se dedique realmente de todo o seu coração à obra do Senhor, porque Ele tem muito mais para fazer através de nós, né? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir o irmão para estar orando, a gente está finalizando, e agradecer, que foi muito bom mesmo. Amém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, né? Agradecer de coração por essa oportunidade. Eu tenho acompanhado esses podcasts e eu sempre falava, um dia eu vou estar lá. Sim, um dia eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Vamos orar. Senhor Deus, ó Pai, queremos ser gratos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos deu, ó Pai, nesta manhã, para que eu possa estar contando, Senhor, ao povo o que se passou, meu Deus, nesses 4 anos e 6 meses da minha vida. E que pessoas, meu Deus, que vão ver, vão ouvir, meu Deus, o que o Senhor faz nas nossas vidas, Senhor. E que pessoas possam, Pai, ser tocadas, Senhor, por esse podcast, avivados. Que a palavra do Senhor é viva e eficaz. E que possamos, ó Deus, nesta manhã, ser totalmente gratos. Porque o Senhor é bom em nossas vidas, sua benignidade dura para todos sempre. Oramos nesta manhã, apresentamos a vida, Senhor, da diaconisa Mirella, que está aqui, Senhor. Ali nos bastidores, ó Pai, está o nosso irmão Mateus, um jovem, Senhor, abençoado, meu Deus, que tem, meu Deus, se dedicado à sua vida, Senhor, para fazer a tua obra, Senhor. Que o Senhor seja com ele, meu Deus, em todo momento, que os planos, os projetos que tem ele, Pai, de vida, Senhor, o Senhor venha realizar abundantemente. Nós nos apresentamos a Ti, Pai, nesta manhã, sendo grato, em nome de Jesus. Amém.